Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho, o ano é 2023. São exatamente agora 5 horas e 29 minutos. Vamos começar mais um dia, mais uma semana cheio de paz, cheio de alegria, de vitórias, com muitas bênçãos na vida de todos. Então vamos começar mais uma semana. Faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, parabéns, você que fez ele ser bom. Mas se o seu dia ou a sua semana forem ruins, parabéns também, você que fez o seu dia ser ruim. A responsabilidade é só sua. Então hoje vamos continuar mais um capítulo da nossa leitura bíblica, mais um capítulo de sabedoria, mais um capítulo de riqueza e vida plena, pois foi isso que Deus criou para todos nós. E se sua vida não está neste rumo, se sua vida não é uma vida de sabedoria, de riqueza e plenitude, alguma coisa está errado em suas atitudes. Então vamos aprender, vamos adquirir sabedoria para colocar nossa vida em plenitude. E hoje vamos ler o capítulo 19 do livro de Jó. Jó, o livro de Jó, para quem não sabe, é um livro de fé, de fidelidade, de lealdade e de amor de um homem para com Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, quer melhorar a sua fé, aconselho você ler o livro de Jó. Nosso trabalho aqui é sempre levar uma palavra, a palavra de Deus, logo cedo para a vida de todos nós, de todos vocês. Então, sempre pela manhã, 5h29 da manhã, vamos estar lendo e comentando um capítulo da Bíblia. E atualmente estamos lendo e comentando os capítulos do livro de Jó. Então hoje vamos ler o capítulo 19, mas antes de começar aqui o nosso trabalho, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho, ok? Então vamos hoje, como já disse, ler o capítulo 19, ler e comentar o capítulo 19, e para isso nós utilizamos a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso, tudo bem, parabéns. Mas se você não acredita na Bíblia, se você não acredita na palavra de Deus, tudo bem também, você está correto. Não estamos aqui com a intenção de debater esse tipo de crença, se você acredita ou não. Eu sempre tenho dito que a Bíblia nada mais é do que o manual de instruções para a vida. É um manual de instruções para a vida. Então, seja qual for o problema ou a dificuldade que você esteja passando na sua vida, aqui você vai encontrar a solução para todos os seus problemas. Mas como? Apenas com a palavra de Deus. Aqui tem solução para tudo, para todas as coisas que você, para todas as dificuldades que você procurar, para tudo. Para paz espiritual, para alegria, para saúde, para riqueza, para prosperidade, para o amor, para a vida plena. Aqui tem ensinamento para todas estas coisas, pois quem vive em paz, para quem tem paz espiritual, para quem adquire sabedoria, para quem alcança sabedoria, nada mais importa. Você tendo paz espiritual, nada mais importa. Você adquiriu paz espiritual, você adquiriu
uma linha direta com Deus. Você tem uma linha direta com Deus, um telefone azul, onde você vai pegar no telefone e você já vai falar diretamente com Deus. Então, todas as dificuldades, todos os problemas, toda a escassez, toda a pobreza, toda a falta de saúde, toda a falta de amor, tudo, você adquiriu paz espiritual, nada mais lhe falta, você já tem tudo. Perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no capítulo 19 do livro de Jó, o livro da fé, da lealdade, o livro da pessoa resiliente, o livro daquela pessoa que quer ser resiliente, que tem resiliência, que tem fé, que supera todos os obstáculos. Você tem que ter em mente sempre que se sua vida ainda não acabou, é porque alguma coisa ainda você tem que fazer, alguma coisa ainda está por vir. Então, nunca desista do seu propósito, mantenha-se no seu propósito. Todas as dificuldades virão, mas faz parte apenas do processo. Então, você não desistindo no processo, a vitória sempre vai chegar. Como disse, o mais importante é a paz espiritual. Então, você adquirindo paz espiritual, você adquiriu tudo. Tudo, 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 tudo. Você tem tudo. Com paz espiritual, você tem tudo. Não se esqueça disso. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. Livro de Jó, capítulo 19. Então, para quem não tem acompanhado aqui o nosso trabalho, como que é? O livro de Jó, o foco central é a conversa, são os diálogos de Jó com seus 3 amigos. Então Jó estava totalmente abandonado, largado, tinha perdido a família, tinha perdido a esposa, seus bens, seus rebanhos, suas terras, suas riquezas, seu ouro, sua prata, ou seja, Jó estava no fundo do poço, totalmente quebrado, totalmente falido e também sem saúde. Então o que acontece? Todas as pessoas, todos os amigos, todos os seus parentes se afastaram de Jó. Todos se afastaram, ninguém queria mais se aproximar de Jó. Jó fedia, Jó sangrava, Jó estava arrasado, totalmente abandonado em todos os sentidos. Tanto fisicamente, devido à sua saúde, não tinha mais saúde, tanto psicologicamente, mentalmente, porque ele perdeu todo o seu controle mental. Jó pedia para morrer. Jó pedia para morrer. Então Jó estava totalmente largado. E Deus enviou até Jó 3 amigos de verdade. Porque os amigos próximos ali, todos se afastaram. Seus parentes se afastaram, todos se afastaram. Ninguém queria mais saber de Jó. Então Deus envia para Jó 3 amigos distantes, perfeito? Que foram lá para fazer companhia para Jó, para tentar consolar Jó, mas também para colocar pressão em Jó, para que ele pudesse sair daquela amargura, para que ele esquecesse aquela amargura e continuasse sua vida, continuasse em seu propósito, em seu caminho. Então este é o enredo. São os 3 amigos aqui que estão questionando Jó, estão apertando Jó para que ele, se ele cometeu algum pecado, ele confesse, ele assuma seu erro, peça perdão a Deus e continue na sua caminhada e continue no seu propósito. Mas Jó reluta em aceitar, porque Jó ele verdadeiramente, segundo ele, para ele, porque mais para frente nós vamos ver que não tem como você se julgar, se achar correto demais, perfeito demais. Ninguém é perfeito. Então mais para frente nós vamos chegar nesse ponto. Mas até então Jó se nega a reconhecer que ele tenha cometido algum tipo de erro. Então tem aqui sempre a conversa de Jó com seus 3 amigos. E o último a questionar Jó foi Bildade. E Bildade fez mais uma série de questionamento
para Jó. Então aqui no capítulo 19, Jó vai responder a Bildade. Bildade ou Suíta. Perfeito? Então vamos aqui, capítulo 19, versículo 1. Então Jó respondeu e disse. Então Jó respondendo a Bildade. Versículo 2. Por quanto tempo aborrecerás a minha alma? Por quanto tempo aborrecerás a minha alma e me quebrareis em pedaços com palavras? Então por quanto tempo vai continuar me acusando, me julgando, né? Me quebrando em pedaços com suas palavras? Versículo 3. Já 10 vezes me reprovastes. Não vos envergonhais de que vós fazeis estranhos para mim? Então já por 10 vezes já me reprovaste, você tem me reprovado. Você não tem me ouvido, você tem me acusado, você está querendo me condenar. Já 10 vezes me reprovaste, não vos envergonhais de que vos fazeis estranhos. Então você parece um estranho. Você parece que não conhece, parece que não conhece a minha história, não conhece a minha vida. Você está agindo como se eu fosse um estranho. Está agindo como se eu fosse um estranho para você. Parece que você não conhece a minha vida, a minha conduta. Porque assim, como não vivemos a vida e ninguém vive a vida da outra pessoa, isso é inegável. Quem é que vive a vida de uma outra pessoa? Quem é que está na pele daquela outra pessoa? Então, é natural que as pessoas questionem. Amigo não é só aquele que passa a mão na cabeça. A pessoa que gosta de você não é só aquela que fica te bajulando. A pessoa que verdadeiramente gosta de você não vai te bajular, não. Ela vai buscar o seu crescimento, vai colocar pressão para que você continue evoluindo. E, a grosso modo, é isso que os amigos de Jó estão fazendo com ele. Estão questionando, estão procurando respostas, estão tentando estão tentando tirar de Jó alguma coisa errada que ele fez. Então tem o lado ruim que eles estão forçando uma situação para cima de uma pessoa que já está muito debilitada. Mas por outro lado também eles estão colocando pressão para que Jó confesse os seus erros, né? Peça perdão a Deus e continue na sua jornada. Mas Jó não admite nada disso. Versículo 4. E ainda que eu tenha realmente errado, o meu erro permanecerá comigo. Então, mesmo que eu tenha errado, o meu erro vai continuar, vai morrer comigo. Eu não tenho que expô-lo para ninguém. Versículo 5. Se deveras vós engrandecerdes contra mim, e pleiteardes minha vergonha contra mim, então você tem se engrandecido, você tem se colocado maior do que eu. Você tem me feito passar vergonha, eu estou passando vergonha. Um pouquinho de água para hidratar logo cedo. Se deveras vos engrandecerdes contra mim e pleiteardes minha vergonha contra mim. Então você já está me fazendo passar vergonha com seus questionamentos, com suas colocações. Versículo 6. Sabei agora que Deus me derrubou e me cercou com sua rede. Então para Jó, Deus o derrubou. Deus o derrubou porque estas coisas aconteciam antigamente, né? E antigamente não tinha tanta gente assim. Então essas coisas que aconteceram com Jó são coisas que as pessoas ruins, os pecadores passavam por isso, né? E caíam em desgraças. Sabei agora que Deus me derrubou e me cercou com sua rede. Versículo 7. Eis que eu chamo por causa do que é errado. Eis que eu clamo por causa do que é errado, mas não sou ouvido. E grito alto, mas não há julgamento. Então, Jó, ele clama, né? Clama a Deus. Jó clama a Deus por causa do que é errado, mas não sou ouvido. Então, Jó está clamando a Deus. Está pedindo
que Deus o escute, mas Deus não lhe dá ouvidos. E com isso o sofrimento e a desgraça de Jó prevalece. Não há julgamento. Versículo 8. Ele cercou o meu caminho para que eu não possa passar, e pôs trevas em minhas veredas. Então, para Jó aqui, Deus cercou o caminho dele para que ele não possa passar, para que estas coisas não passem. E pôs trevas em minhas veredas, ou seja, pôs escuridão no meu caminho. Segundo Jó, Deus o cercou, né? Deus o cercou e o está fazendo passar por tudo isso. E Deus colocou trevas no caminho de Jó. Cercou Jó para que Jó fique ali, não saia dali, não evolua, não cresça, não siga em seu caminho. Versículo 9. Ele me despiu de minha glória e tomou a coroa da minha cabeça. Então ele me despiu da minha glória. Então Deus tirou tudo que eu tinha, toda a minha riqueza, todo o meu poder, todo o meu conhecimento, minha família. Deus tirou tudo. Ele me despiu de minha glória, me despiu de tudo, do meu reino, de tudo que eu tinha, de tudo, toda a minha riqueza, da minha família. Tirou a coroa da minha cabeça. Jó era um reinante, Jó reinava em tudo que ele tocava. Jó reinava, tudo que Jó tocava virava ouro. Jó era poderosíssimo, Jó era uma fera, então tudo que Jó fazia funcionava. Onde Jó colocava a mão, a coisa funcionava. Versículo 10. Destruiu-me de todos os lados e fui extinto. Destruiu-me de todos os lados e fui extinto. Minha esperança ele arrancou como a uma árvore. Destruiu-me de todos os lados e fui extinto. Minha esperança ele arrancou de tudo. Ele arrancou como a uma árvore. Então, Jó está dizendo aqui que ele está sem esperança, né? Ele não tem mais esperança de nada. A esperança dele foi arrancada, foi tirada. Ele está cercado, ele não tem para onde ir. Para onde ele anda é só escuridão, é abismo, né? Então Jó foi totalmente destruído. E isso ele põe na conta de Deus, pois ele não sabe verdadeiramente o que está acontecendo, ele não sabe por que ele está sendo condenado. Por que ele está sendo condenado? Qual foi o erro dele? Para Jó, ele estava fazendo tudo corretamente. Esta é a história, ele estava fazendo tudo certinho. E a história diz exatamente isso, né? Que Jó era um homem que seguia os princípios de Deus, obedecia os mandamentos, era leal a Deus. E Jó verdadeiramente era temente a Deus, era temente ao absurdo. Ele fazia de tudo, né, para que ninguém da sua família errasse, E ele particularmente, ele não errava de jeito nenhum, não fazia nada de errado. Então, para Jó, ele não sabe o porquê que tudo isso está acontecendo com ele. Versículo 11. Ele também acendeu sua ira contra mim e me considera como um de seus inimigos. Então, para Jó, Deus está irado com ele. Deus acendeu a sua ira contra ele. Ele está ali como se fosse um inimigo de Deus. Deus o trata como se ele fosse um inimigo, sendo que ele sempre foi leal, sempre foi fiel, sempre foi muito amigo de Deus. Versículo 12. Suas tropas vêm juntas e preparam seu caminho contra mim e acampam ao redor do meu tabernáculo. Então, as tropas de Deus se ajuntaram contra ele e o estão cercando em seu tabernáculo, em sua casa, em sua morada. Então, essas tropas estão ali, né, batalhando contra Jó, atacando Jó.
tirando sua paz, tirando sua alegria, tirando sua saúde, tirando sua felicidade, ou seja, é pancada em cima de pancada, é porrada em cima de porrada. E Jó, ele está desesperado, porque ele está se vendo totalmente sozinho, largado, sem ninguém para o defender. E de repente vem esses três amigos e ainda ficam, né, acusando, fazendo perguntas até tolas, ficam fazendo insinuações, então faz ele sofrer mais ainda. Então ele está aqui debatendo com seus amigos, né, sobre todas essas coisas. Então as tropas de Deus vieram juntas e cercaram a morada de Jó, cercaram o seu tabernáculo e o estão atacando por todos os lados. Para onde ele vira é porrada. A pessoa que está nesse estágio, que está dessa forma, está vivendo dessa forma, ela acha que tudo, na verdade, é só pancada. Que tudo é para ofendê-la, para prejudicá-la. Versículo 13. Ele pôs os meus irmãos longe de mim. Olha só, ele pôs aqui os irmãos longe dele. Até os irmãos de Jó o abandonaram. Até os irmãos de Jó abandonaram Jó. Ele pôs os meus irmãos longe de mim, e os meus conhecidos estão verdadeiramente distante de mim. Então, aquela questão, né? Que a pessoa, quando ele está bem, quando ele está lá por cima, ele é vitorioso, ele é uma pessoa de sucesso, ele tem fama, ele tem poder, ele tem dinheiro, então todo mundo se aproxima. Aí aparecem os falsos amigos, os falsos conhecidos, né? Que querem, na verdade, apenas se aproveitar daquela pessoa. São como um bando de formiga que querem ali se aproveitar daquela pessoa. Mas depois, quando a pessoa cai, é aí que você vai ver quem verdadeiramente está com você. Porque o que acontece aqui na história de Jó é exatamente isso. Os irmãos dele se afastaram. Os conhecidos, os amigos, né, estão verdadeiramente distantes de mim. Então só sobrou, bem ou mal, só sobrou esses três. Esses três que foram enviados por Deus. E por que são, eu na minha concepção acho que são pessoas boas? Porque são pessoas que abandonaram os seus afazeres, abandonaram suas famílias, abandonaram seus negócios, suas empresas, seja lá como for, para fazerem companhia para Jó, para conversarem com Jó. E você não pode pensar que amigo é só aquele que fica passando a mão na cabeça, aquele amigo que não te faz pergunta, que não quer saber as coisas. Então, a sabedoria diz que você tem que fazer perguntas, seja ela qual for. Seja ela como for, mas faça a pergunta. E era o que os amigos de Jó estavam fazendo com ele, fazendo perguntas. Perguntas insinuosas, perguntas que querem condenar Jó também, mas são perguntas que querem esclarecer a situação, por que Jó está passando por aquilo, qual foi o erro de Jó, por que Jó acha que não é um pecador, todos nós somos, perfeito? Versículo 14, os meus parentes me desapontaram, e meus amigos íntimos se esqueceram de mim. Então os parentes se afastam, os amigos íntimos também se esqueceram de Jó, se afastaram de Jó. Os meus parentes me desapontaram e meus amigos íntimos se esqueceram de mim. Então quem é que vai ficar, quem é que quer carregar este fardo junto com você? Seus parentes, seus amigos, seus conhecidos? Quem é que quer? Nem mesmo a esposa de Jó quis ficar com ele. Até a esposa de Jó o abandonou. Então quem é que vai ficar com você neste momento? Quem? Amigos não tem, parentes não tem, familiar não tem. Os filhos morreram, quem é que quer ficar com você nesse tipo de situação? Versículo 15.
Aqueles que habitam em minha casa e minhas servas me consideram um estranho. Eu sou um estrangeiro à sua vista. Então, aqueles que estavam em sua casa, seus servos, o consideram como um estranho. Versículo 16: Eu chamei o meu servo, e ele não me deu resposta. Supliquei com minha boca. Então, até o servo abandonou Jó. Todos os seus servos, todas aquelas pessoas que estavam ali para lhe ajudar, para lhe servir, o abandonaram, o tratam como um desconhecido. O tratam como se ele não fosse ninguém. Então ninguém mais tem consideração nenhuma, respeito nenhum por Jó. Jó está totalmente abandonado, totalmente largado à sua própria sorte. Versículo 17: O meu hábito, aliás, o meu hálito é estranho para minha esposa, embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu próprio corpo. O meu hálito é estranho para minha esposa, embora eu suplicasse por causa dos filhos do meu corpo. Então aqui até a esposa abandonou Jó, até a esposa deixou Jó à sua própria sorte. Sim, os filhos mais novos me desprezaram. Levantei-me e eles falaram contra mim. Sim, os filhos mais novos me desprezaram. Levantei-me e eles falaram contra mim. Versículo 19: Todos os meus amigos íntimos me abandonaram, e aqueles aos quais eu amava se voltaram contra mim. Então todos os amigos e todas aquelas pessoas que Jó amavam se voltaram contra ele. Os amigos sumiram, os amigos desapareceram. Ninguém quer a companhia, né, de uma pessoa moribunda, de um morador de rua, de uma pessoa de um mendigo. Ninguém quer a companhia desse tipo de gente. Quem é que quer viver, né, ao lado de pessoas largadas, pessoas que estão aí soltas na rua, vivendo a sua própria sorte? A maioria delas, nos nossos dias atuais, por causa de bebedeira, por causa de álcool, por causa de drogas, se tornaram zumbis, se tornaram pessoas sem perspectiva nenhuma de livramento, de vida. Quem é que pode salvar uma pessoa assim, a não ser Deus? Somente Deus pode salvar uma pessoa assim, mas para o ser humano é complicado, é muito difícil. Qual é a pessoa que quer viver, né? Qual é a pessoa bem-sucedida que quer viver ao lado de moradores de rua, de mendigos? E Jó, naquele momento, era uma dessas pessoas. Era uma pessoa que estava totalmente largada, totalmente abandonada à sua própria sorte, vivendo como um mendigo, como um morador de rua. Versículo 20: Meu osso se racha até minha pele, e minha carne e escapei com a pele de meus dentes. Meu osso se racha até minha pele, e minha carne, e escapei com a pele de meus dentes. Então Jó, ele está tão ferido, tão enfermo, né? Que sua carne ela está em estado de putrefação, sua pele está se soltando da carne. Ele é pura ferida, Jó é pura ferida, é ferida dos pés à cabeça. Jó é úlcera, úlceras dos pés à cabeça, é lepra, é tudo que é ruim. Acometeu Jó, todo tipo de doença Satanás colocou em cima de Jó. Tudo com a permissão, lógico, de Deus, porque Deus permitiu que Satanás fizesse isso com Jó. Porém, Deus disse a Satanás: você pode tocar em seus ossos, em sua carne, pode tirar sua saúde, porém você não pode matá-lo. Então Jó vai descrevendo aqui tudo o que está acontecendo com ele, até o caso do abandono, pois seus parentes os abandonou, seus parentes o abandonou, seus amigos, seus familiares, todos abandonaram Jó. Até seus servos não o reconhecem mais.
que Jó está em estado, e ele até diz isso, que ele se achava em estado terminal, que para ele não tinha mais esperança, ele já havia perdido as suas esperanças, ele já achava ali que estava à beira da morte, que o seu destino era a morte. Versículo 21, piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos, porque a mão de Deus me tocou. Então, piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos. Então, ele está pedindo piedade aqui para os seus amigos. Piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos, porque a mão de Deus me tocou. Ele está dizendo aqui que a mão de Deus o tocou e por isso ele está passando por tudo isso. Está pedindo piedade aqui para os seus amigos, pois o que resta para ele são só esses 3 amigos. Esses 3 amigos que vieram de longe para fazerem companhia para Jó, para trazer um alento para Jó, para conversarem com Jó. Esses 3 amigos, eles estão colocando ali pressão para que Jó saia dessa situação, para que ele levante a cabeça e continue na sua jornada. Versículo 22, porque me persegues como Deus e não ficais satisfeito com a minha carne. Então ele está dizendo aqui, porque os amigos o estão perseguindo. Por que me persegues? Tenham piedade de mim, meus amigos. Por que me perseguem como Deus? Vocês estão me perseguindo como Deus fez comigo, né? E querem também, não estão satisfeitos com a minha carne, querem também o que de mim, né? Já não estão satisfeitos com a minha carne. Versículo 23, ó, se minhas palavras fossem agora escritas, ó, se fossem impressas em um livro. Então Jó dizendo aqui, se minhas palavras fossem impressas, se fosse escrito um livro com minhas palavras. E foi Jó. E aqui nós temos o livro de Jó. O livro da fé, o livro da resiliência, o livro da esperança. É o livro de Jó. Né? Queria eu ter a paciência de Jó, ter a resiliência de Jó. A maioria das pessoas já, nesse estágio aqui, já teriam desistido há muito tempo. E era isso que Satanás queria. Que Jó desistisse e tirasse a sua própria vida, renegasse a Deus, amaldiçoasse a Deus, tirando a sua própria vida. Este era o objetivo de Satanás na vida de Jó, que ele amaldiçoasse a Deus, tirando a sua própria vida. E muitas pessoas se entregam nesse estágio aqui, a maioria das pessoas se entregam. Quando chega no estágio desse, o sofrimento toma conta da pessoa a tal ponto que a pessoa não quer mais viver e ela faz a grande besteira de tirar a sua própria vida. O número de suicídios que temos aí na humanidade é alarmante, porque a pessoa não tem mais esperança, a pessoa já chegou no estágio de sofrimento que ela não aguenta mais nada, não aguenta mais nada. E é o que ela está suplicando aqui para os seus amigos, olha, não me acusem mais, não me façam sofrer mais do que Deus já me fez sofrer, Deus já me fez sofrer demais, Ele já tirou tudo de mim, e o que mais vocês estão querendo fazer? Estão querendo tirar mais o quê? Já não estão satisfeitos com minha própria carne? Versículo 24. Que fossem gravadas como uma pena de ferro e chumbadas na rocha para sempre. Então suas palavras, sua dor, ele queria que sua dor fosse escrita, se tornasse um livro, que seu sofrimento se tornasse um livro. Versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Então ele sabe que Deus vive, que Deus está vivo. O meu Redentor vive. O meu Redentor, aquele que advoga ao meu favor, aquele que está ao meu favor. E ele vai se levantar no último dia sobre a terra. Versículo 26. E embora depois que meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim em minha carne eu verei Deus. E embora depois que meus vermes
da pele destruir este corpo, ou seja, depois que este corpo for destruído, eu ainda vou ver Deus. Eu ainda vou ver a face de Deus. E como você pode ver a face de Deus? Você pode ver a face de Deus em espírito, porque este corpo se vai, este corpo pertence à terra, este corpo vai ser consumido pelos vermes. E Jó está cheio de vermes. Seu corpo está sendo consumido pelos vermes. Então, para Jó, ele acha que ali já é o fim. Mas depois que este corpo for consumido, depois da sua morte, depois que esse corpo voltar ao pó da terra, Jó diz que ainda vai ver a face de Deus. Porque você vê a face de Deus somente em espírito. Versículo 27. A quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outros, embora os meus rins estejam consumidos dentro de mim. Então, a quem eu verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão. Então, Jó está dizendo aqui que em espírito ele vai ver a Deus com seus próprios olhos. Por quê? O seu corpo volta para a terra. Seu corpo físico, sua matéria, vai voltar para a terra. Mas o seu espírito, a sua vida de fato, o seu espírito pertence a Deus, é de Deus. E para Deus, ele retornará. Para Deus, ele retorna. Deus deu, Deus tira. Deus deu, Deus leva. Ninguém mais pode fazer isso. Perfeito? Embora depois... Não, a quem verei por mim. Ou seja, Jó dizendo que ele pessoalmente vai ver Deus face a face. A quem verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outros, embora os meus rins estejam consumidos dentro de mim. Versículo 28. Mas deveis dizer, por que o perseguimos, vendo que a raiz do que estão se acham em mim. Mas deveis dizer, por que o perseguimos, vendo que a raiz da questão se acha em mim. Por que a raiz da questão se acha em mim? Porque o problema está em mim. Segundo Jó, o que ele sempre disse, ele nunca tinha errado, nunca tinha falhado com Deus. Então, por que este problema todo está dentro de mim? Ele achava que ele não tinha errado. Mas é preciso entender, Jó estava na sua zona de conforto ali, totalmente tranquilo, sossegado, nada acontecia com ele. Ele vivia em paz, mas Deus queria que ele crescesse mais ainda, que ele evoluísse mais ainda. Então, por isso que às vezes as coisas acontecem, os problemas acontecem na sua vida, para que você supere o problema e para que você cresça mais e mais, evolua mais e mais. Versículo 29. Temei vós a espada, porque a ira traz as punições da espada. Temei vós a espada, porque a ira traz as punições da espada, para que saibas que há um juízo, Então, temei vós a espada, porque a ira traz as punições da espada. Então, a ira traz a punição da espada é aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Foi o que foi dito para Davi, aquele que vive da espada vai morrer pela espada. Aliás, Jesus disse a Pedro, Jesus disse a Pedro, olha Pedro, quando Pedro pega a espada e corta, arranca a orelha do soldado, Jesus diz para Pedro, olha Pedro, aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Então aquele que vive pela espada, temei vós a espada, porque a ira traz as punições da espada.
Aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Perfeito? Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. O nosso capítulo 19 do livro de Jó. E como é interessante toda esta conversa aqui entre Jó e seus 3 amigos, que eram amigos sábios, eram amigos bem-sucedidos, eram amigos que tinham entendimento e eram amigos que também seguiam os princípios de Deus. E nesta conversa que Jó está tendo com seus amigos, você adquire muita sabedoria, você adquire muito entendimento, você começa a perceber como que as coisas são, como que a vida é, por que a sabedoria, o entendimento, né, ele traz, são coisas que trazem benefícios, muito benefícios para nossas vidas. E nestas conversas você vê um nível de conhecimento absurdo, de sabedoria absurda destas 4 pessoas, dos 3 amigos de Jó e Jó. Então é muito interessante fazer essa leitura. O livro de Jó não é só essa questão de uma aposta que Deus fez com Satanás, ou que Satanás fez com Deus, um desafio, né, de provar a fidelidade, provar a honra, provar a lealdade de um homem. E sim um livro que traz muita sabedoria, muito entendimento, muito conhecimento para a vida. Porque às vezes a pessoa pode estar desesperada, passando por uma situação que ela acha que é intransponível, mas só faz parte do processo. Enquanto sua vida não acabar, entendeu? Você está aqui, está na batalha, está vivendo a sua batalha psicológica, a sua batalha intelectual, sua batalha mental, entendeu? Então, tudo faz parte só do processo, nunca desista, porque depois da montanha vem o vale, depois da escuridão, depois da noite vem o dia, depois das trevas vem a luz. Então, é um livro para você verdadeiramente você ser uma pessoa de superação, para você saber resiliência, para você ser uma pessoa de resiliência, para você aprender a ter fé, para você aprender a confiar, a nunca desistir do seu propósito. Quando você tem um propósito, vá atrás, corra atrás, vá atrás de verdade e de coração, que esse propósito vai chegar um dia, que você vai chegar nesse propósito um dia. Então esta foi nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, perfeito? Que você tenha um dia de paz, uma semana de vitórias, uma semana de conquista, uma semana de muita riqueza na sua vida. Então não esqueça de deixar o seu like, aí não paga nada, é de graça. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então um excelente dia, faça você um excelente dia, uma excelente semana, que sua vida seja abençoada sempre. Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim permitir.